Hoje é segunda, 12 de agosto, entra no ar neste momento mais um giro de notícias. Infelizmente, perdemos mais um jogo no Campeonato Brasileiro e continuamos líderes. Ainda bem que o resultado entre Flamengo e Palmeiras acabou ajudando o nosso clube, já que se a equipe da Gávea vencesse esse jogo, poderia igualar a pontuação do Glorioso e, através disso, ficar ali empatados com a gente na liderança, porém, eles assumiriam a dianteira da tabela pelo saldo de gols. Mas você teve uma mudança em relação ao segundo lugar, o surpreendente Fortaleza de Vojvoda. Olho nesse time e vamos analisar essa rodada e vamos ver a próxima do Campeonato Brasileiro. Lembrando que meio de semana teremos Copa Libertadores da América. Roda a vinheta e daqui a pouco eu tô de volta. E essa tabela de Campeonato Brasileiro e todos os outros detalhes que eu mostro aqui no canal, como análises táticas, como mapas de calor, são todos do SofaScore, aplicativo que é parceiro aqui do meu canal, onde você encontra todas as possibilidades de tempo real, análise de atletas e você tem isso tudo gratuitamente, não paga um centavo a mais. O QR Code está aqui para você apontar teu celular, aqui ó, olha só, vou montar aqui para vocês como que acontece aqui, ó, tô apontando meu celular, aqui ó, já mostrou aqui ó, o linkzinho do SofaScore, aí você vai clicar aqui ó, já abre, como eu tenho o aplicativo já instalado no meu celular, já aparecem aqui os jogos do Campeonato Brasileiro, mas se você ainda não tem, vai abrir a lojinha tanto de iOS e também de Android. Lá você vai fazer o download, vai marcar o Botafogo como seu clube favorito, vai colocar o Campeonato Brasileiro como campeonato para seguir, assim como a Libertadores América, e todas as notificações aparecerão em seus celulares. Entrem agora no SofaScore, link para quem estiver vendo pelo celular, aqui no primeiro comentário e também na descrição para você que estiver vendo pela sua Smart TV ou pelo seu notebook ou pelo seu PC de mesa, aponte aqui o celular no QR Code e baixe. Gente, é de graça e cada download. Vocês ajudam demais o meu canal. Terminou mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. O Botafogo segue líder, né? Terminou a 22ª rodada. Tivemos uma derrota que, no meu ponto de vista, foi surpreendente. Eu não esperava que o Botafogo perdesse para o Juventude em Caxias do Sul, no mínimo, que a gente trouxesse um ponto lá do Rio Grande do Sul, mas não foi isso que aconteceu. Uma péssima atuação do Botafogo em 75% do jogo. Fortaleza venceu em casa a equipe do Criciúma, que faz o Fortaleza faz um campeonato fantástico. O trabalho do Vojvoda, um elenco com baixo orçamento, mas um time muito aguerrido. E um detalhe importante para quem reclama de revezamentos: o Vojvoda dificilmente ele mantém uma escalação. Fortaleza roda muito o elenco. Você não sabe chegar aqui e escalar os 11 titulares do Fortaleza. Ele tem ali uma espinha dorsal de uns 4, 5 jogadores e o restante ele roda. O time tá sempre com pernas para fazer aquilo que ele precisa. E esse é um ponto positivo do Fortaleza do Vojvoda. Mesmo não tendo um elenco caro como o de Botafogo, Palmeiras, Flamengo, é um time que está ali em cima da tabela de classificação, jogando futebol interessante, com as suas características na transição, mas justíssima a posição e o trabalho do Vojvoda. Olho no Fortaleza, não menosprezem o Fortaleza, porque é um time que vai tirar muitos pontos, não perdeu para ninguém da parte de cima da tabela, é um adversário perigosíssimo e que não tem tanta pressão para ser campeão brasileiro. E isso pode ajudar o Fortaleza nessa luta que eles estão tendo. Parabéns para a equipe do Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro. O Grêmio, que teve a estreia de Bright White, que marcou seu hat-trick. O Tef não fez 3 gols, fez sim, 2 a favor e 1 contra. O jogador dinamarquês ali foi o responsável direto pela vitória da equipe do Grêmio em cima do Cuiabá por 3-1. Corinthians e Bragantino 1-1. Cruzeiro e Atlético Mineiro 0-0. O Cruzeiro, depois que ganhou da gente, teve 2 jogos em casa e não soube aproveitar as possibilidades que a tabela deu para eles, né? O Cruzeiro não venceu o Fortaleza, que não foi no Mineirão, o jogo acabou sendo em Cariacica, mas perdeu. E no sábado empatou contra o Atlético Mineiro em uma partida que eles poderiam se aproximar da tabela. E daqui a pouco vocês vão ver, o Cruzeiro ali ficou um pouco para trás na tabela de classificação, mas segue ali pensando em possibilidades no Campeonato Brasileiro. Vasco venceu o Fluminense por 2-0 no estádio Newton Santos. O Fluminense, que se vencesse sairia do Z4, está dentro do Z4. Você com 2 gigantes e um gigante na
portinha do Z4. A nossa derrota, uma derrota infeliz, uma atuação infeliz, erros de Arthur Jorge, dos jogadores. Um dia para se esquecer, mas um jogo para ser lembrado. Eu sempre uso essa expressão aqui no canal do TF. O clássico Bavi, o Bahia venceu por 2-0. No Maracanã, Flamengo 1, Palmeiras 1, esse resultado foi importante para o Botafogo, porque a equipe da Gávea não chegou na gente na tabela. O São Paulo venceu em casa o Atlético Goianiense por 1-0, o virtual rebaixado Atlético Goianiense. Eu acho que é improvável que essa equipe se salve do rebaixamento. E o Internacional empatou no último lance em casa contra o Atlético Paranaense e segue a saga do Internacional, que está a 1 milhão de jogos sem uma vitória no Campeonato Brasileiro. Colocando aqui para vocês agora a classificação, mas falem aqui embaixo qual o resultado vocês acharam o mais surpreendente. Qual o resultado que vocês acharam o mais surpreendente nesta rodada? Tabela. Equipes com menos jogos, com jogos a menos. Fortaleza um jogo a menos, Flamengo um jogo a menos, Cruzeiro um jogo a menos, Atlético Paranaense 2 jogos a menos, Atlético Mineiro 2 jogos a menos, Vasco um jogo a menos, Red Bull Bragantino 2 jogos a menos, Grêmio 2 jogos a menos, Criciúma 2 jogos a menos, Internacional 5 jogos a menos, Fluminense 1 jogo a menos e Cuiabá 2 jogos a menos. Essas são as equipes com menos jogos no Campeonato Brasileiro e a gente tem essa discrepância a respeito da quantidade de pelejas de cada uma dessas equipes. Vamos lá, a tabela. Botafogo é líder do Campeonato Brasileiro com 43 pontos. O Fortaleza está na segunda posição com 42 pontos. O Flamengo é o terceiro colocado. O Palmeiras na quarta posição com 38 pontos. Palmeiras deu uma desgarrada, temos hoje 5 pontos à frente do Palmeiras. Na quinta posição, o São Paulo com 38 pontos, a mesma quantidade de pontos do Palmeiras. Na sexta posição, o Cruzeiro com um jogo a menos e 36 pontos. Esses são os times que estão no G6 do Campeonato Brasileiro. Na zona de classificação para a Copa Sul-Americana, o Bahia na sétima posição com 35 pontos, o Atlético Paranaense na oitava com 29, na nona o Atlético Mineiro com 29, na décima o Vasco com 27, na 11ª o Red Bull Bragantino com 27, na 12ª o Juventude com 25 pontos. Na zona dos clubes que não brigam por nada, pelo menos por hora, Daqui a pouco nós teremos mais vagas sendo distribuídas. Olha a arrancada do Grêmio. Nos últimos 5 jogos, o Grêmio fez 13 pontos, Saiu ali do Z4 e hoje já está brigando por uma vaga na Copa Sul-Americana. O Grêmio tem 24 pontos e 2 jogos a menos. O Criciúma na 14ª posição com 24 pontos, o Internacional na 15ª com 22, o Vitória na 16ª com 21 e o Z4 do Campeonato Brasileiro. O Corinthians na 17ª posição com 21, o Fluminense na 18ª com 20, o Cuiabá na 19ª com 17 e o Atlético Goianiense na última posição com 12 pontos. Eu acho que o Atlético Goianiense já foi de arrasta para cima, não vai ficar na Série A do Campeonato Brasileiro. E nós temos, no meu entendimento, Cuiabá, Fluminense, Corinthians, Vitória, Internacional, mesmo com a quantidade de jogos a menos. O futebol do Internacional é muito fraco nesse momento. São 16 gols marcados e 16 gols sofridos. É uma equipe que não faz gols. Criciúma, eu acho que o Grêmio tá fora da briga pelo rebaixamento. Juventude, Red Bull e Vasco. Do Vasco para baixo, todo mundo briga contra o rebaixamento. Até mesmo pelas partidas a menos e por tudo que tem acontecido. Acho que, igual, vamos supor, Cuiabá vence os 2 jogos a menos, já vai para 23 pontos. Já vai ali para a parte de cima da tabela. Visando o título brasileiro, Botafogo, Fortaleza, Flamengo, Palmeiras, São Paulo e Cruzeiro. Acho que até aqui são times que brigam pelo título brasileiro. O Bahia eu acho que vai focar na Copa do Brasil, briga pela vaga no G6 do Campeonato Nacional. E essa briga vai, no meu entendimento, até o Atlético Mineiro, que tem 2 jogos a menos. Se vencer esses 2 jogos a menos, já cola na posição ali de G6. Pelo menos essa é a minha visão. E a próxima rodada, que vai começar no próximo final de semana, com jogos importantíssimos, a 23ª. Teremos Atlético Paranaense e Juventude, Atlético Mineiro e Cuiabá, Grêmio e Bahia, Red Bull Bragantino e Fortaleza. Se o Fortaleza vencer o Atlético Paranaense, dorme na liderança, porque Botafogo e Flamengo vai ser no domingo. E Fortaleza e Red Bull Bragantino será no sábado. Então, se o Fortaleza vencer a equipe do interior paulista, dorme na liderança no Campeonato Brasileiro. Então, vamos dar aquela secadinha no Fortaleza. Fluminense e Corinthians, no duelo dos desesperados, o Maracanã. E vamos entender aqui o que o Fluminense vai fazer, Porque qual será o foco da equipe das Laranjeiras? Porque tem jogo de Libertadores contra o Grêmio. É outro ponto a ser analisado. Essas 2 próximas rodadas têm o efeito Libertadores. Eu quero ver o que
os times vão fazer. Atlético Goianiense, já no domingo, né? Atlético Goianiense e Internacional. O Internacional, se não vencer o Atlético Goianiense, meus amigos, acho que já pode colocar o Colorado brigando para não cair. Literalmente. Criciúma e Vasco da Gama, outro jogo de duas equipes que brigam contra o rebaixamento, né? Se o Criciúma vencer o Vasco, não vai passar o Vasco pelo número de vitórias, mas vai igualar o Vasco em relação ao número de pontos. Um clássico, Palmeiras e São Paulo. Os dois times estão empatados. Se o São Paulo vencer, passa o Palmeiras na tabela de classificação. Se rolar um empate, melhor dos mundos, que os dois times ficam agarrados ali. Às 18 horas e 30 minutos, nosso clássico contra o Flamengo, estádio Newton Santos. O Flamengo joga pela Libertadores no dia 15, que é na quinta-feira, 21 horas e 30 minutos contra o Bolívar. Jogo a nível do mar, no estádio Newton Santos. Nosso jogo contra ele será domingo, 18 horas e 30 minutos no estádio Newton Santos. Uma diferença de 3 dias. Nós teremos um dia a mais de descanso que a equipe do Flamengo. E eles jogarão na outra quinta-feira contra o Bolívar lá na altitude. Dito tudo isso, dá a entender que a equipe da Gávea pode colocar ali um time alternativo contra o Botafogo, dependendo de quanto for o jogo no Maracanã. Se o Flamengo vencer por 4-0, aí eles vão olhar o jogo do Botafogo de outra maneira, já que conseguiram encaminhar a classificação na Copa Libertadores. Mas se for 2-0, tendo que aguentar 3.600 metros de altitude, aí eu não sei se o Flamengo vai colocar força máxima, ainda mais que perderam alguns jogadores importantes. O Cebolinha teve uma lesão no tendão de Aquiles, o Vina também sofreu uma lesão séria no joelho, o Flamengo perdeu alguns jogadores importantes. Eu não sei o que o técnico Tite vai fazer, e o Botafogo também. Se a gente vai colocar força máxima, se vai poupar elenco, o que vai ser em relação ao jogo contra o Flamengo. Mas lembrando que Palmeiras e Botafogo jogarão no mesmo dia, no mesmo horário, nos seus estádios, né? E a viagem para São Paulo é curtinha, 40, 45 minutos. Eu acho que o Botafogo vai de força máxima contra Palmeiras, Flamengo e Palmeiras. O Botafogo vai de força máxima nesses 3 jogos. E depois, na outra rodada, que nós iremos enfrentar na 24ª o Bahia lá em Salvador, aí eu já acho que o Botafogo talvez veja quem estiver em melhores condições. E fechando a 23ª rodada, Vitória e Cruzeiro lá no Barradão. Vitória, que tá ali, é o primeiro time fora do Z4 do Campeonato Brasileiro. Então, meus amigos, a próxima rodada com jogos importantes, clássico para o Botafogo, Fortaleza com um jogo que pode tropeçar em relação ao Red Bull Bragantino, que não está bem, mas é vencer o Flamengo para a gente abrir 5 pontos em cima da equipe da Gávea, de suma importância, é um jogo que a gente não pode perder dentro de casa e temos tudo para vencer. Beijos, fique com Deus, tamo juntos. Volta de meio-dia, estarei de volta com o nosso almoço com o TF. Valeu e tamo junto sempre. Fogo!